as pessoas acham que podem dizer tudo o que querem na internet? Em outras palavras, sendo bem direto, a internet praticamente virou um pinico. E como é que essa sujeira toda pode sobrar para a gente? Quem vai responder é a Beth Veloso, consultora legislativa e jornalista titular do quadro Papo de Futuro. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, nossos ouvintes e espectadores. Na semana passada, a gente veio no quadro para falar de uma internet confiável, transparente, uma internet para a paz, para o bem mundial. Hoje eu já vou me contradizer. Eu me permito aqui romper esses limites e a gente vai repetir isso. A internet virou realmente um pinico. Isso é sério. Isso é sério. Como assíduo ouvinte do programa O Assunto da Natuza Neri, da Globo News, eu ouvi um influencer dizer a seguinte frase, Márcio. Quando eu vejo uma mulher bonita, eu fico variando, oscilando em tratá-la bem ou imaginar como seria a cabeça dela decepada. Então, o Sim. tema desse Papo de Futuro reproduz um pouco esse programa, um assunto que é Red Pill, a misoginia como lucro. Esse foi o tema do assunto do programa. E essa fala, Márcio, foi uma fala verdadeira, parece uma, assim, Que uma coisa, né? sátira, né? Exatamente. E tem realmente um conteúdo ali de aquela brincadeira que é verdade. Porque a misoginia, ela é, na verdade, o ódio às mulheres. E uma coisa que é a gente ter sentimentos, né, de dúbios, ambíguos, nós somos humanos. Outra coisa é, dentro da questão do masculino e do feminino, a gente incitar um discurso, a gente falar, a gente ser um influencer, um coach, uma pessoa que influencia outros na internet, que é a sociedade em rede, que está toda conectada. Então, para ter uma ideia disso e da seriedade disso, a ONG SaferNet apurou que o crime de misoginia cresceu 250% de 2001 a 2022, ou seja, foi um relatório que foi divulgado em 7 de fevereiro desse ano, 23, no Dia da Internet Segura. E a ONG tem recebido cada vez mais denúncias, né, de mulheres que são ameaçadas porque falam de feminismo, falam da mulher, defendem os direitos da mulher e elas acabam sendo alvo de pessoas como esse influencer que falam na internet, enfim, nos seus canais, fazem ameaças, fazem ironias, e inclusive ameaça de morte. Portanto, a misoginia ela é prima irmã da xenofobia, da intolerância, do racismo. Todos esses são crimes que vão contra a pessoa e até mesmo contra a vida. Pois é, Beth, e esse submundo que a gente muitas vezes não fazia ideia que existia, veio à tona justamente por conta dessas notícias dessa ameaça de morte, né, contra uma atriz, não é isso? Exatamente, né? Isso repercutiu muito porque a atriz Lívia Lagato, ela fez uma publicação satirizando, né, esses movimentos que pregam a inferioridade da mulher. Um movimento que se chama no masculinismo, não é masculino nem machismo, é masculinismo. E ele enxerga, é quase um antifeminino e feminismo também, né? Enxerga a mulher como objeto de descarte. Esse assunto, claro, Márcio, dominou a imprensa, né? A imprensa também, ela tem uma predileção, quando eu falo de imprensa, eu chamo a mídia tradicional, né? Os jornais, as revistas, as rádios, e me levou a um outro lugar diferenciado, que não é só reproduzir tudo que já foi dito, é perguntar sobre como fica, né, a liberdade de expressão, que a gente sempre coloca, né, que a grande questão é essa, como fica a liberdade de expressão? As pessoas vão deixar de falar o que ela pensa, mas o que elas pensam, mas aí eu pergunto, as pessoas falam tudo o que ela pensa, porque a liberdade de expressão, só para a gente pontuar, ela significa que todo cidadão brasileiro pode expressar suas opiniões, ideias, pensamentos. Como? Pela fala, pela escrita, né, pela imprensa, pela arte. Tem várias formas de você se manifestar, desde que não tenha anonimato e que você não viole os direitos fundamentais de terceiros. Que direitos são esses? A imagem, a honra, a dignidade, a intimidade. Então, a Constituição diz que a gente pode dizer tudo o que você pensa, mas tem muita gente que esquece essa regra básica da internet, né, de social.
Mas, Beth, se existem esses limites, inclusive na Constituição, por que as pessoas acham que na internet elas podem falar qualquer coisa, agredir qualquer pessoa, fazer essas atitudes misóginas, machistas, ameaçar de morte? Por que eles acham que tem toda essa liberdade? É curioso, né, Márcio? É curioso. Desinformação, eu pergunto. Eu acho que seria uma resposta muito imediata, muito rasa, né? Por exemplo, não é preciso a gente saber que o Código Penal recentemente foi alterado para que todo crime cometido pela internet seja penalizado com uma pena triplicada, 3 vezes mais severo. Por quê? Porque a rede, ela tem um potencial de disseminação muito maior. Então, as pessoas sabem que precisa ter cautela na internet, né? E aí, eu fui para o chat GPT, que a gente já falou aqui no programa, e fiz exatamente essa pergunta, Márcio. Por que que as pessoas acham que podem dizer exatamente o que elas querem na internet? E o chat me deu uma resposta que eu achei que a inteligência artificial é incrivelmente elucidativa. Número 1, por causa do anonimato, ou seja, uma falsa sensação de que você pode esconder a sua identidade e não vai acontecer nada. E o segundo motivo seria a distância física, que faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis para serem agressivas, diretas, sem pensar ou temer numa repercussão pessoal. Diante dessa distância e do anonimato, as consequências, portanto, né, dentro dessa percepção, demorariam muito mais tempo do que numa conversa pessoal, em que eu vou aqui, eu vou te agredir e vou sair daqui e vou na delegacia, certo? Porque eu vou estar, inclusive, com sangue quente e aí tem um ímpeto maior de buscar a responsabilidade. Só que o que acontece é que é muito legal interagir com o computador, com o chat. Só que, gente, na verdade, só dizer anonimato e distância é muito pouco, né, Márcio? Sim. Para explicar tanta virulência. Tem mais, então? Você se aprofundou mais, Beth? Pois é, a gente que fica fuçando um pouquinho mais, tentar entender um pouco mais, assim, o que está o oculto, né, o lado oculto, o que está nas entrelinhas dessa internet, e esse é o nosso objetivo, e além das aparências, porque, na verdade, a gente nunca diz muito o que a gente pensa, né? A gente tem sempre uma história, a gente sempre um objetivo que não está muito claro. E aí os pesquisadores tentam entender o que estão nessas entrelinhas, nesse fenômeno que leva as pessoas, né, a usarem uma ferramenta tão potente como a internet de uma maneira tão pinico, né, de uma maneira tão desleixada, tão muito casual. Então eu colocaria aqui 2 palavras-chave para a gente tentar entender esse processo, né? Que é o processo da pílula vermelha, como diz o programa O Assunto, que é a pílula da verdade daquele filme Matrix, que foi um clássico, que é muito utilizado no discurso do masculinismo, ou seja, as bolhas ideológicas, a monetização e as estratégias de dominação e poder, ou seja, para as pessoas acharem que podem falar tudo o que elas pensam, ou seja, tomarem a pílula vermelha e se empoderarem como os donos da verdade, precisa que elas se sintam que elas estão nesse ambiente de bolha, elas precisam ter um interesse financeiro e elas precisam achar que a partir daquele lugar elas estão dentro de um palco ou tem uma autoridade sobre o outro que conferem a ela um lugar, um status de poder e de controle. Eu vou detalhar um pouquinho mais, tá, gente? Então, a teoria do filtro bolha, ela é a mais determinante, talvez, para que a gente se sinta à vontade de achar que não vai ser importunado. Essa teoria diz o seguinte, que os algoritmos, eles processam, determinam, editam a informação e limitam você a conteúdos que a gente chama de conteúdos induzidos ou preferenciais, especialmente nas redes sociais, ou seja, elas te dão aquilo que corresponde às suas ideias, né, aos seus pontos de vista e agrupam você com nichos para que você, dentro dessas bolhas, se sinta completamente protegido, visto, ouvido e tem ali um reforço das suas opiniões, das suas ideias, ou seja, você está se sentindo ali, de fato, o tal, né?
Você realmente é a pessoa que sabe tudo, porque todo mundo te entende, todo mundo concorda com você, e ninguém permite que você tenha um olhar diferenciado sobre o mesmo tema. O autor dessa teoria é o Eli Pariser, e ele diz que a gente não faz ideia de como esse tipo de remodulação, indução, né, e de jardins murados, né, de você estar limitado ali, acaba realmente sendo muito perigoso, porque dá para a gente uma visão de mundo extremamente limitada, né, de um mundinho que a internet é gigante, e a gente entra num mundinho de ideias únicas e viram bolhas da verdade, e a gente sabe, né, que uma verdade nada mais é do que uma ideia muitas vezes repetida, né, Márcio? Pois é. Mas, Beth, o que veio antes? O ovo ou a galinha? Assim, o discurso, né, esse discurso de ódio, de misoginia, ou o sistema que permite esse discurso e que se alimenta dele? Então, o discurso do ódio, ele dá muito ibope. E na história da comunicação, ibope é cifrão, é rentabilidade, é lucro, é engajamento e é mais anúncio, mais anunciante. Isso vale, gente, para as plataformas digitais, que a gente está vendo esse fenômeno muito grande de monetização, quer dizer, tudo é dinheiro na plataforma digital. Inúmeros sites e plataformas e programas ensinando você a ficar rico mais rapidamente do que um infarto fulminante, né? E as plataformas, na verdade, nada mais são do que grandes anunciantes. Na verdade, a mídia tradicional também funciona na base do arrecadar, arrecadar, arrecadar. Mas, claro, alguém tem que pagar essa comunicação, ela tem que se financiar de alguma forma. O problema das plataformas digitais é que elas acabam dominando toda essa cadeia e essa cadeia acaba, como você falou, dominando toda uma lógica extremamente comercial, que é o que impera nesse modelo de negócios que elas criaram. Então, além de serem grandes anunciantes, elas são grandes agências de publicidade, porque elas anunciam, elas vendem anúncio, elas produzem, e elas também são grandes produtoras de conteúdo. E para fechar o ciclo, elas também são, especialmente as redes sociais, né? Elas são grandes bibliotecas, então elas são gigantes, imensos servidores, né, que armazenam toda a informação sobre nós, o que que a gente faz, como é que a gente interpreta, como é que a gente vive, quais são os nossos salários, desejos, consumos, padrões, comportamentos e, sobretudo, o que que a gente gosta de comprar, né, que é aí que realmente a gente é, digamos assim, o maior cliente dessas plataformas, além de ser um grande produtor de conteúdo. Ou seja, ao dominar essa grande cadeia produtiva da economia global, né, a gente passa a ser uma mera engrenagem. Então, para a gente caminhar aqui para o nosso finalzinho, Márcio, se a gente não entende, o ouvinte, né, o espectador não entende que quando alguém está te oferecendo um programa para você ficar muito rápido, viciando, né, o seu cliente, o seu usuário ou o usuário da internet, nada disso é por acaso, é porque, na verdade, a gente está reproduzindo um modelo que não é mais orgânico, que não é mais aleatório, que não é mais cronológico, de informações baseadas em recomendações de preferências, ou seja, aquele conteúdo sensacionalista, que é aquele que a gente lê mais, que é o crime, que é a bandidagem, que é o bizarro, que é o inusitado, que é o inesperado. E nesse quadro se insere como uma luva, né, a misoginia, o discurso de ódio, a desinformação. Por quê? Porque isso gera emoção nas pessoas. E a gente, bastante entediado com a vida cotidiana, com uma rotina estafante. A gente precisa de emoção, espalha essa emoção, viraliza, gera visualização, gera engajamento, traz mais anunciante e traz mais receita. Para quem? Para a gente não, né? Quer dizer, para alguns influencers eles acreditam que sim, mas não da mesma forma, nem proporcionalmente com o que vem para as plataformas. Então eu falei do aspecto 1, da monetização. Sim, pois é, e dentro disso, Beth, você falou desses dois grupos que lucram, as plataformas e os influencers também, eles têm um retorno desse seu discurso, então.
Exatamente, Márcio. Então, a gente pergunta, né? Por que que uma pessoa vai na internet e mostra uma cara tão radical, digamos assim, né? Coloca a público, né, num conteúdo que você não tem controle, né, uma frase tão extremista, né, posições tão extremistas, que você naturalmente sabe que você vai ter uma reação muito grande, né, porque todo mundo fala o que dá na telha. Basicamente, por isso. Porque por trás daquilo está um interesse econômico, a pessoa vai ganhar dinheiro com aquilo. E ela tem certeza. Mas quem ganha, então, Márcio, respondendo a sua pergunta, além do influencer e da própria plataforma, né, do próprio sistema da internet, ninguém mais. Porque a sociedade perde e perde enormemente, porque a internet passa a ser contaminada por conteúdos totalmente indesejáveis, por penicos, né? Inúmeros penicos, e a democracia perde bastante, porque a desinformação, ela é o maior ataque que pode haver à democracia. E aí eu entro, então, Márcio de Sola, no terceiro ponto do comentário. Por quê? Porque a gente está falando. Como é que a gente vai poder entender de internet se a gente não falar de poder e de dominação e de relações de poder? Então, quando a democracia está em risco, quando as instituições entram em colapso e são atacadas e ameaçadas, quando o Estado se enfraquece, quem é que se fortalece? Exatamente as empresas e os grupos que agem dessa forma deliberada, achando que podem tudo, achando que a internet é um grande vale tudo. E esses discursos de ódio entram exatamente por aí, e isso não é por acaso. Portanto, as relações mulher e masculino e feminino, homem e mulher, fazem parte não só de uma cultura machista que a gente tem e que já avançou muito, a gente também não pode ignorar esses avanços, né? Mas fazem parte dessas disputas de poder e de espaço que também estão na internet. Então, a pesquisadora Bruno Camilo, que é da PUC do Rio, que foi citada também no podcast O Assunto, citou uma cientista, John Scott, que fala justamente que essas construções sociais que a gente vê na internet são exatamente baseadas nessas relações de poder. Portanto, quando vai um influencer na internet falar da questão feminina, ele não está apenas ilustrando ou exercendo a liberdade de expressão. Ele está tentando exercer um poder e ampliar um poder dele sobre toda uma corrente de pessoas, né, de seguidores que ele tem, para que ele cada vez mais se fortaleça e gere também, porque é o que o poder faz, cultura política, cultura social, uma mentalidade que reforça todos esses padrões, né? E aí a gente vem, então, para fechar, não é só distância, Márcio, anonimato, né? É um efeito manada que a gente está falando, de você ter cada vez mais seguidores, de você ter um efeito bolha, de você ter os guetos, os nichos, né? Os jardins murados, de você ter cada vez mais dinheiro e mais poder e mostrar o seu êxito e o seu sucesso e como a sua fórmula de ódio, né? De verdade, de pílula da verdade, dá certo e como você se torna a partir daí mais empoderado e cada vez mais um super-homem, né, que as pessoas passam a idolatrar, enfim, idealizar. E contra essa lógica, eu só vou dizer que nesse comentário, deliberadamente, Márcio, eu não divulguei o nome do influencer. Por quê? Porque, acima de tudo, nós acreditamos que é preciso não dar mais engajamento para esses assuntos e para essas pessoas que transformam a internet transformadora naquilo que eu estou chamando aqui de internet pinico. Por isso, a gente faz aqui, né, nessa rádio pública, um sonoro e grande não a essa internet que estão tentando colocar para a gente, enfim, sentar em cima. Exatamente. E que o produto dessas manifestações dessas pessoas seja devidamente descartado, né? E lembrar que essas pessoas estão sendo responsabilizadas criminalmente, né? Inclusive pela Polícia Federal. Então, as consequências, elas vêm e elas vêm rapidamente. E tomara que sejam fortes o suficiente, né, para fazer frente a todo o mal que está causando. Bom, Beth, agradeço mais uma vez, então, por sua presença aqui. A gente se fala na semana que vem, então, no Papo de Futuro de novo. Obrigado.